gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. Hoje não vai ser um vídeo de devocional, na verdade vai ser mais uma conversa a respeito de algo que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana. E assim como um tempo atrás eu gravei um vídeo, Você não é tão maduro quanto pensa, enquanto o Senhor falou comigo em determinado momento, eu achei que seria interessante eu vir aqui também compartilhar com vocês essa outra experiência que eu vivi com o Senhor essa semana e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ensinado ao meu coração. Essa semana eu tinha uma prova muito importante para fazer. Essa prova seria na sexta-feira e eu passei a semana inteira muito atarefada por conta de outros trabalhos da faculdade que eu tinha para fazer, de outros afazeres, enfim, vários outros seminários e tarará. E eu estava extremamente insegura para fazer essa prova, eu não estava me sentindo capacitada para fazer. Eu sempre gostei muito de ser aquela aluna dedicada e gosto de tirar tempo para estudar, mas infelizmente às vezes a correria do dia a dia nos impede de termos tempo para coisas que são necessárias. A minha rotina é muito amalucada, sabe? É difícil até às vezes de eu explicar para as pessoas porque eu não tenho hora certa para fazer nada. Eu gostaria muito de seguir uma rotina, um cronograma, ter os meus horários bem definidos, mas eu não tenho. Como eu estudo em tempo integral, eu não tenho como dizer que horário eu vou estar em casa, que horário eu não vou estar, quando eu vou estar em reunião fazendo trabalho, quando eu vou estar me preparando para apresentar algum seminário, quando eu vou ter prova na semana. Resumindo, não tive tempo, não tenho tempo, não consegui estudar. Pensei que eu ia me sair muito mal na prova, eram conteúdos muito difíceis, coisas que eu não me sentia preparada para responder. Na quinta-feira teve culto. A minha prova seria na sexta-feira, quinta-feira eu tive aula o dia inteiro, não tive tempo de estudar, na quinta-feira eu tive culto, fui ao culto e durante os louvores, durante a palavra, o Senhor foi falando ao meu coração, mas eu estava muito nervosa. É interessante e muito triste ao mesmo tempo pensar o quanto a ansiedade nos sabota, o quanto a ansiedade nos impede de enxergar as coisas como elas de fato são. A ansiedade não nos faz pensar de maneira racional. E terminou o culto, eu vim para casa chorar e estudar, e eu fiquei lendo a minha apostila e chorando em cima dela. Agora é engraçado falar, mas não foi nada de engraçado. Foi bem deprimente, na verdade, a cena. E na sexta-feira, que foi o dia da prova, eu não tive tempo de estudar quase nada, porque eu tive um compromisso pela manhã, então eu fui nesse compromisso. Não tive tempo de estudar muito, o que me deixou mais ansiosa ainda. Mas eu sinto que de alguma forma o Senhor queria que eu estivesse ali, naquele momento, o Senhor queria falar comigo. E quando eu estava lá, lá estava um pastor que não era o meu pastor, é um pastor amigo, conhecido, e ele levou uma palavra e ele falou a respeito de ansiedade, o quanto essa nossa ânsia de vivermos sempre na correria e na pressa nos faz perder o foco daquilo que é importante, daquilo que verdadeiramente importa. Até mesmo os louvores que foram entoados, que são louvores que eu costumo ouvir o tempo inteiro, falaram ao meu coração também. Aquele momento foi como se o Senhor dissesse para mim: eu escuto a tua dor, eu sei o teu sofrimento, e eu pude entender que eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha. O Senhor se faz presente comigo, mesmo diante de uma situação que aos olhos dele talvez seja algo tão simples. Para mim parece algo tão grande, tão avassalador. Para o Senhor é algo tão supérfluo. Quando eu cheguei em casa, consegui dar mais uma revisada no conteúdo, mas ainda estava muito insegura. E eu tomei a decisão, mandei mensagem para minha professora, para a professora da disciplina. Eu nem sou tão próxima dela, mas peguei o contato dela no WhatsApp, mandei mensagem e ela me respondeu bem rápido. Eu imaginava que ela não ia responder. Falei para ela o que eu estava sentindo, falei que eu estava extremamente preocupada com a prova. Instantes depois ela me respondeu e me disse que eu não precisava ficar tão preocupada. Ela me explicou como a prova seria realizada, quantas questões teria, qual seria o conteúdo mais abordado. Obviamente ela não me falou quais seriam as questões, porque isso seria extremamente injusto com os meus colegas. Mas ela falou, não precisa ficar nervosa, tudo que vai cair na prova, nós estudamos em sala. E se você não estiver se sentindo bem para fazer a prova, quiser deixar para fazer a segunda chamada, tá tudo bem, eu vou entender. E naquele momento veio uma coisa à minha mente. Se eu estivesse num desenho animado, teria acendido uma lâmpadazinha na minha cabeça com a ideia que surgiu naquele momento. E eu peguei o meu caderno de pensamentos e fui anotar o que me veio à mente naquele momento. Conversar com quem está no controle da situação
e enxergar as coisas pela ótica dela muda a nossa forma de encarar as situações. Eu consegui ficar bem mais tranquila para fazer a prova depois que eu conversei com a minha professora, que foi quem elaborou a prova, que sabia como as coisas seriam executadas e não teve como não pensar imediatamente no Senhor e na forma do Senhor agir. E o Senhor sempre tem o controle nas mãos dele. Ele sempre sabe qual vai ser o começo e qual vai ser o final. Ele presencia as dores do nosso coração, ele presencia os nossos momentos de ansiedade. Tantas vezes coisas que aos nossos olhos parecem tão difíceis de ser solucionadas, parecem tão complicadas, para o Senhor são tão simples, porque Ele está no controle da situação, Ele sabe o desenrolar, Ele sabe o final da história, Ele contempla todos os nossos dias, Ele sabe como as coisas vão terminar. Eu enxergo muito da graça do Senhor no meio dessas situações, porque por mais que eu me desestabilize, que eu me desespere, o Senhor continua a falar comigo, Ele continua me acolhendo em meio às dores, Ele continua pastoreando meu coração. E eu sei que eu não sou digna disso, porque eu não precisava ficar tão preocupada com uma prova, eu não precisava ficar tão angustiada com algo que não vai me custar a minha salvação eterna, com algo que não diz respeito à condição da minha alma. Mas o Senhor sempre dá um jeito de cuidar de nós, até nos detalhes tão simples, tão singelos, o Senhor se faz presente. Tem um versículo do livro de Salmos, que eu não vou me lembrar a referência agora, mas que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O Senhor nos consola e esse consolo nos alivia de todas as nossas aflições. Mesmo quando a ansiedade nos domina, quando a ansiedade tapa os nossos olhos para a realidade das coisas, o consolo do Senhor pode nos trazer alívio. O que eu quero trazer de ensinamento para você aqui nesse vídeo não é algo a respeito da minha vida, porque esse canal não é sobre mim. No dia que eu decidi voltar a fazer vídeos, eu falei para o Senhor que esse canal é dele e ele vai falar quando ele quiser, o que ele quiser. Não é sobre mim, é sempre sobre ele, é tudo sobre ele. Porque eu não quero falar de mim, eu quero falar sobre o Senhor. E ao falar da minha vida, eu quero de alguma forma mostrar a presença do Senhor para você na vida comum. Mostrar que o Senhor fala conosco através das pequenas coisas, que o Senhor se faz presente até no inesperado. Até nas situações mais inusitadas, o Senhor está ali e Ele pode falar conosco. O autor de Hebreus diz que não haja em nós jamais um coração mau e infiel que nos afaste do Deus vivo. E o que eu sempre peço ao Senhor é que jamais haja em mim um coração mau, um coração infiel, endurecido pelo engano do pecado, que não seja capaz de ouvir mais a voz do Senhor. Eu sempre peço que o Senhor me torne sensível às coisas mais comuns, que o Senhor não faça com que o dia a dia, que a rotina me torne insensível às coisas que Ele quer me falar. Eu não quero que a correria do dia a dia me afaste da presença do Senhor ou que as minhas responsabilidades ensurdeçam os meus ouvidos à voz de Deus. A pior coisa que pode nos acontecer é ter um coração que nos afaste do Senhor. A pior coisa que pode nos acontecer é não dar ouvidos ao que o Senhor tem a nos ensinar. E por mais falha que eu seja, por mais pecadora que eu seja, o Senhor se importa em falar comigo, em me ensinar. E o Senhor está disposto a ensinar o pior dos pecadores, sempre que nós estivermos dispostos a dar ouvidos ao que Ele tem para nos ensinar. Então, sempre que você sentir que a ansiedade quer te dominar, dê ouvidos ao consolo do Senhor. Eu teria sofrido bem menos se eu tivesse corrido de prontidão para os braços do pastor do meu coração, que é o Senhor Jesus, ao invés de ter me desesperado e pensado no que eu poderia fazer, eu deveria pensar no que Ele já fez por mim. E que o sacrifício dele permanece vivo sobre mim dia após dia, que esse sacrifício já me livrou de todos os medos, de todos os temores. E o que é o resultado de uma prova? Para um Deus tão grande, um Deus de sabedoria infinita, de sabedoria ilimitada, que sabe de todas as coisas. Isso não é nada perto de quem Ele é. O que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva, porque se nós enxergássemos as coisas com as mesmas lentes que o Senhor olha para o universo, nós sofreríamos bem menos com as coisas que nos sucedem, sofreríamos bem menos com as coisas que nos acontecem, porque Ele não se engana. Então aprenda a mudar a sua perspectiva.
Busque olhar as coisas não com o seu olhar humano, mas tente entender que o Senhor tem uma maneira diferente de encarar a situação. Ele vê o início e o fim. Nós não podemos duvidar do nosso próprio Criador. Não podemos duvidar que Ele tem o controle de todas as coisas. Que nós possamos confiar ao Senhor o nosso caminho, entregar a Ele as nossas angústias e ter a certeza de que o mais Ele fará. Talvez você esteja passando por uma coisa bem mais complexa do que o resultado de uma prova, que é algo tão superficial. Talvez você esteja sofrendo um momento de profunda angústia. O que eu tenho a dizer para você é: aprenda a receber o consolo do Senhor. O consolo dele traz alívio ao mais ansioso, ao mais angustiado coração. O consolo do Senhor nos envolve. O Senhor sempre está disposto a socorrer um coração desesperado, a dar ouvidos a um coração contrito, a um coração quebrantado. O Senhor é um Deus bom. Nunca duvide de que Ele é bom, nunca duvide da bondade de Deus. Para o Deus a quem nós servimos não existem impossíveis. Para o Senhor essa palavra não existe no vocabulário dele. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. E quando o Senhor Jesus fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, Ele está se referindo àquilo que seria mais custoso para nós. Aquilo que, de fato, nós não poderíamos fazer, que era garantir a salvação de nossas almas. E o Senhor Jesus fez isso. Aquilo que foi impossível para nós e sempre será impossível para nós é totalmente possível para o Senhor. E se Ele nos deu algo tão grande quanto a salvação, se Ele nos prometeu um futuro tão maravilhoso, uma eternidade ao seu lado, você acha mesmo que Ele não vai cuidar das pequenas coisas? Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aquilo que sempre parece tão complicado aos nossos olhos, é só uma questão de perspectiva, porque para o Senhor nada é impossível. E era isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que de alguma forma o Senhor tenha usado ele para poder comunicar algo para você, assim como Ele comunicou a mim, que esse canal sirva para edificar a sua vida. Ele não é sobre mim, é sobre o Senhor. E assim como o Senhor fala ao meu coração, pode ter certeza que Ele também quer falar com você, Ele também tem coisas para te ensinar, você só precisa estar disposto a ouvir. E era isso, gente. Um beijo e tchau!